A figura a seguir representa a trajetória de duas estrelas idênticas, então as duas têm massa emisão, que gira em torno do centro de massa das duas estrelas. Cada órbita é circular e possui raio R, de modo que as duas estrelas estão sempre de lados opostos do círculo, ok? Considere G a constante universal gravitacional. Analise as proposições que seguem. 4. A força de atração gravitacional de uma estrela sobre a outra vale G m ao quadrado sobre 4r ao quadrado. Então tá, né? Força gravitacional, a gente já viu que é m1 vezes m2, tem um G ali, né? Sobre a distância que separa o centro ao quadrado. A distância que separa o centro das duas estrelas, ó, é a força entre as duas estrelas, é 2r, percebe? Isso é a distância, ó. Então a gente vai ter o seguinte, se as duas massas são iguais, a gente pode botar junto, né? Fica massa vezes massa, que dá massa ao quadrado, sobre 2r ao quadrado. O 2, não esquece, tem que elevar ao quadrado, né? Então isso aqui vai ficar gm ao quadrado sobre 4r ao quadrado. Então a primeira é verdadeira. A velocidade orbital de cada estrela vale 4m sobre g vezes r. Por isso que eu falei que decorar aquelas equações, né, é ruim, olha só. O cara que só decorou aquela equação já se quebrava todo nessa. Porque ó, a força gravitacional vai fazer o papel de centrípeta, ok? Então a força gravitacional vai ser o quê? Vai ser G vezes a massa da estrela 1 vezes a massa da estrela 2 dividido pela distância que separa os centros ao quadrado. E a força centrípeta vai ser, opa, aqui G o quê? Vai ser simplesmente a massa da estrela que gira vezes a velocidade dela ao quadrado dividido pelo raio da órbita, né? Então, olha só, né? Aqui eu não tenho uma estrela que gira ao redor de outra que está no centro. Naquelas questões que a gente fez antes, a distância da estrela até o centro da órbita era exatamente a distância entre a estrela e o outro objeto que estava puxando ela. Agora não, ó. A distância até o centro, que é o raio, é diferente da distância entre os dois corpos que se atraem. Percebe isso? A força gravitacional não depende de R, mas sim dessa distância aqui, ó. Então depende de 2R. Então na hora de fazer a conta, né? Eu posso cortar a massa de uma estrela com a outra, mas fica assim, ó, G vezes a massa sobre 2r ao quadrado, que é 4r ao quadrado. Isso é igual a v quadrado sobre r. Quando eu cortar aqui, ó, a velocidade vai ficar, ó, raiz quadrada de g vezes mzão sobre 4r. Ok? A alternativa está errada porque trocou os valores ali, né? Então essa daqui é falso. Tá? Mas percebe que deu um resultado diferente daquele que a gente está acostumado, daquele que o pessoal decora. O período de cada estrela vale aquilo ali, vamos ver, né? O período a gente pode calcular assim, né? Velocidade é 2πr sobre período. Ok? Então a velocidade a gente já sabe que é aquele cara ali, né? Então velocidade vai ser raiz quadrada de g. Opa, deixa esse pedaço aqui separado para não confundir, né? Foi a primeira conta que a gente fez. Vezes m sobre 4r. Isso tem que ser igual a 2πr sobre o período. Ok? É bacana, para assumir com essa raiz, a gente elevar os dois lados ao quadrado, né? Se a gente elevar os dois lados ao quadrado, uma caneta aqui, a gente soma essa raiz. Então vai ficar assim, ó, g vezes m sobre 4r é igual, do outro lado a gente vai ter 4π quadrado vezes r ao quadrado sobre período ao quadrado. Agora a única coisa que eu tenho que fazer é deixar esse período ao quadrado sozinho, né? Então vamos vir para cá, período ao quadrado é igual a 4π quadrado r ao quadrado, esse 4r que está dividindo passa multiplicando, sobre esse gm. Ok? Tirar a raiz, né? Período vai ser igual a raiz quadrada de 4 vezes 4, 4 ao quadrado, π ao quadrado, vezes raio ao cubo, a raiz maiorzinha aqui, né? Sobre gm. Esse 4 pode sair da raiz, fica 4. O π também, raiz quadrada de r ao cubo sobre gm
E essa daqui é verdadeira. Estão percebendo? Aquele cara que só decorou qual era a fórmula do período, dançou nessa questãozinha, né? Não ia ter a menor ideia de como que se fazia. Então decorar nem sempre é bacana. A soma dá 16, ok?